Paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Josley, e nós estamos estudando a carta aos Romanos. Hoje nós vamos completar o capítulo 16, dos versículos 17 a 27, que faltou na aula anterior, e são informações preciosas que você precisa estar dando uma olhada com carinho nesses vídeos. Amém? Então vamos lá, vamos começar. Nós estamos utilizando o livro de John Stott, a carta, a mensagem de Romanos, e conforme eu falei para vocês, a gente vai ver aqui finalmente as saudações, que às vezes a gente pensa que é algo assim meio, né, chato, assim como genealogia, mas quando a gente vai ver a preciosidade, qual o motivo que o apóstolo Paulo escreveu essas saudações, é que a gente vai ver quão preciosos são essas informações que contém no capítulo 16. Bom, aqui nós temos advertências, mensagens e doxologias. Isso está no capítulo 16, dos versículos 17 a 27. Do lado direito aí você tem uma figura em que nós damos a informação, o significado da palavra doxologia, que significa prece, hino ou cântico de glorificação a uma divindade, ou ainda parte final com a qual se conclui um hino, uma prece, uma oração. Vejamos, então, muitos acham a transição das saudações para as recomendações de Paulo muito, assim, abrupta, e o tom de sua admoestação tão severo que chega a ser incoerente com o resto da carta, especialmente quando nós adentramos um pouquinho como com a forma carinhosa com que ele costumava tratar os fracos. Daí se faz uma pergunta: se os versículos 17 a 20 não teria o dedo de uma outra pessoa que não o apóstolo Paulo? Contudo, meus irmãos, é perfeitamente compreensível que o apóstolo se preocupasse ao mesmo tempo com a unidade na diversidade da Igreja de Roma, a ser expressa, conforme nós falamos na aula anterior, através de um beijo da paz, um ósculo santo. E aqui nós vemos o perigo daqueles que ameaçavam causar divisões dentro da igreja. Além disso, a atitude conciliatória do apóstolo Paulo em relação aos fracos evidencia o seu respeito pelas consciências sensíveis, o que motivou a severidade com que ele trata os falsos mestres. Foi o dano deliberado que eles causaram ao quebrar a comunhão e contradizer o ensino apostólico. Por isso, Paulo escreve com um tom mais severo. Mas mesmo assim, nós continuamos sem saber quem eram eles. A linguagem, quando a gente fala de eles aqui, os falsos mestres, a linguagem de Paulo, ela é indefinida demais para dar-nos essa certeza. Tudo que podemos dizer é que eles tinham tendências antinomianas, pois estavam servindo a si mesmo e não a Cristo. Essa palavra antinomianas nós já temos nas aulas anteriores. Se você verificar aí, eu dei o significado dessa palavra. Então vamos lá. Paulo começa a sua exortação com palavras idênticas às que já havia usado para introduzir o capítulo anterior. Ou seja, recomendo-lhes, irmãos, isso no versículo 17, ou lá no capítulo 12, versículo 1, seu apelo aponta para três dimensões, que são a de vigilância, a separação e o discernimento. Primeiro, Paulo roga para que eles sejam vigilantes. Ele diz: tomem cuidado, conservem-se distantes com aqueles que causam divisões
e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Primeiro, então, vigilância. Em segundo lugar, o apóstolo aconselha a separarem-se daquele que se desviam deliberadamente da fé apostólica. Ele diz: afastem-se deles, escreve. E afastar-se mesmo, meus irmãos. Eles não deveriam, de jeito nenhum, se aproximar deles com um beijo sagrado que se tornou tão assim, habitual naquela época. Mas sim, eles deveriam manter-se distância, até mesmo virar-lhes as costas. E por que isso? Qual é a essência desse afastamento? A explicação de Paulo é clara, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas estão servindo aos seus próprios apetites. Isso está lá em Romanos, capítulo 16, versículo 18, parte A. Em terceiro lugar, e último, Paulo admoesta os irmãos para que cresçam em discernimento. Em termos gerais, ele está muito satisfeito com eles. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre. Mas existem dois tipos de obediência. Uma que é cega e a outra que é perspicaz. Então, Paulo espera que eles desenvolvam a esta última, ou seja, a perspicaz. E ele diz: mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Versículo 19, parte B, do capítulo 16. Então, eis aqui, portanto, três valiosos testes com que avaliar os diferentes sistemas de doutrina e ética. Primeiro, o teste bíblico, segundo, o cristológico e terceiro, o moral. Eles podem ser expressos em formas de perguntas, diante de qualquer ensino que nos apareça pela frente. Ele é um ensino que concorda com as Escrituras. É para a glória do Senhor Jesus Cristo? Ele promove o bem? Essas perguntas devem ser feitas ao analisar o texto. No versículo 20, Paulo ele reforça sua recomendação com uma garantia. Ele escreveu acerca do bem e também do mal. Não quer que os cristãos de Roma deixem a mínima dúvida quanto ao desfecho final, o triunfo do bem sobre o mal. Por detrás da atuação dos falsos mestres, ele detecta a estratégia de Satanás, mas o apóstolo Paulo está convicto de que o diabo será destronado. E aí ele diz: em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Versículo 20, parte A. Isto é, Deus o atirará debaixo dos pés de vocês para que possam esmagá-lo. Há aqui provavelmente uma alusão a Gênesis 3, versículo 15, onde Deus tinha prometido que a semente da mulher, ou seja, Cristo, haveria de esmagar a cabeça da serpente. Mas com certeza existe uma referência muito maior ainda, maior ao homem, macho e fêmea, criado por Deus, e a quem Deus concedeu domínio, como disse o salmista. Sob os seus pés, do homem, tudo lhe pusestes. Até aqui se cumpriu apenas em Cristo, já que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Bom, após enviar suas saudações pessoais a 26 pessoas, conforme nós falamos na aula passada, e nós falamos aqui, 26 pessoas em Roma, conforme versículos 3 a 16, agora Paulo, ele transmite recados de 8 pessoas que se encontram com ele em Corinto, citando-os nome por nome. Ele começa com um nome muitíssimo conhecido, seguido de outros 3, aparentemente desconhecidos. Primeiro, Timóteo, meu cooperador, envia-lhes saudações, e aí ele continua, bem como Lúcio, Jasson e Sosípatro, meus parentes. Versículo 21.
Bom, se há alguém que merecia ser chamado cooperador de Paulo, esse era Timóteo. Esse andou com ele, esse acompanhou ele nas viagens. Pelos últimos 8 anos, Timóteo havia sido o constante companheiro de viagem de Paulo e assumido diversas missões especiais a pedido do apóstolo Paulo. O apóstolo tinha, evidentemente, muita afeição, né, por esse jovem assistente chamado Timóteo. Como fora ele mesmo que levara Timóteo a Cristo, o apóstolo Paulo, Paulo considerava Timóteo seu filho na fé. Bom, Paulo volta-se para 3 de seus patrícios, que é como provavelmente se deveria entender a referência a meus parentes. Não há como identificar ao certo nenhum dos 3, se bem que muita gente tentou fazê-lo, sendo algumas tentativas mais plausíveis ou mais interessantes do que as outras. Por exemplo, embora nada haja de concreto para ligar Lúcio com o Lúcio de Cirene, que estivera com Paulo em Antioquia 10 anos atrás, nós somos tentados a identificá-lo como o evangelista Lucas, já que sabemos pelo que ele deixa transparecer em uma das suas famosas passagens escritas na primeira pessoa do plural, que se encontrava em Corinto naquela época. Faço menção a essa figura, que é bastante interessante, que diz assim, que há abraços que não são para o corpo, são para a alma. E é verdadeira, né? Essa de Luara Quaresma, mas existem abraços realmente que são para a nossa alma. Tem Jasson, pode muito bem ser o Jasson, proprietário da casa onde Paulo morou em Tessalônica, e é provável que Sosípatro seja aquele que foi enviado pela igreja de Bereia a Jerusalém, cujo nome é abreviado para Sópatro, pois ele também estava em Corinto naquela ocasião. A esta altura, meus irmãos, Paulo permite ao seu escriba, para quem ele vinha ditando a esta carta, Tércio, eu escrevo uma saudação própria, eu, Tércio, que redigi esta carta. Saúdo vocês no Senhor, 22. Lá na aula 1 ou 2, se eu não me engano, a gente fala sobre isso aqui. Quem foi o autor da carta aos Romanos? Quem escreveu de próprio punho? Quem escreveu foi Tércio. Mas quem possivelmente ditou foi o apóstolo Paulo. Em seguida, vem um recado do anfitrião de Paulo em Corinto. Gaio, cuja hospitalidade desfrutamos. E eu e toda a igreja envia-lhes saudações. Versículo 23, parte A. Irmãos, o Novo Testamento contém várias alusões a um homem chamado Gaio. Por ser este um nome bastante comum, como nós temos José aqui no Brasil, Maria, que é muito comum, João, que é muito comum, Gaio era muito comum para os judeus. No entanto, o normal seria identificar este aqui com o Gaio Coríntio, que Paulo batizou. As mensagens de Paulo, versículos 21 a 24. Mais 2 pessoas completam a série de mensagens enviadas de Corinto. São eles Erasto, administrador da cidade ou tesoureiro da cidade, e nosso irmão Quarto, enviam-lhe saudações. De Quarto nada se sabe, se bem que F.F. Bruce indaga se seria pretensão demais imaginá-lo como o irmão mais novo de Tércio, já que Tertius significa terceiro e Quartius significa quarto. Mas essa conjectura de Bruce é rebatida por Canfield, por considerá-la um exercício de livre fantasia, de uma imaginação. Erasto, por outro lado, são pais da igreja aqui, parece ter sido um respeitado funcionário do governo local, qualquer que seja a tradução correta da frase, oi, economos da cidade. Bom, a doxologia de Paulo, nós já até demos a definição da palavra doxologia, que é hino, uma prece, louvor. A doxologia de Paulo, ela é uma conclusão eloquente, muito mais e muito apropriada.
pois ela toma os temas centrais da carta, resume-os e os relaciona um com o outro. Embora a estrutura gramatical da doxologia não seja fácil de elucidar, ela contém profundas verdades acerca de Deus e também do Evangelho. Ela consiste de 4 partes que enfocam respectivamente o poder de Deus, o Evangelho de Cristo, a evangelização das nações e a exaltação à sabedoria de Deus. Então, primeiro, Paulo ele escreve sobre o poder de Deus. Ora, aquele que tem poder, ou seja, dinameno, termo dinamis, para confirmá-lo, são 2 palavras gregas. A seguir, Paulo escreve sobre o Evangelho de Cristo, porque Deus é capaz de confirmar vocês, diz ele, pelo meu Evangelho, pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em terceiro lugar, Paulo escreve sobre a evangelização das nações. É importante que se entenda que Paulo está anunciando 3 verdades acerca do ministério, sintetizada nos particípios verbais oculto, revelado e dado a conhecer. Não se trata apenas de um mistério que permaneceu oculto por muito tempo, mas agora foi revelado por meio da vida, morte, e ressurreição e exaltação do Senhor Jesus Cristo. E existe um terceiro fator. Essa boa nova, ela deve ser, o que de fato já está acontecendo, revelada ao mundo todo, conforme a figurinha do lado aí, alcançando as nações, dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer em Cristo Jesus e obedecer-lhe. 16, parte B. Consideraremos agora 4 significativas características desse dar a conhecer a Jesus Cristo, o universal do mistério do Evangelho, que, aliás, tem muito em comum com as dos parágrafos de abertura da Epístola, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Então, vamos lá. Primeiro, o mistério é dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, da palavra de Deus. Ou seja, o que deve significar as escrituras do Antigo Testamento. Segundo, por ordem do Deus eterno, deve ser uma referência à nossa incumbência universal de pregar o evangelho por trás do Cristo ressurreto, que emitiu essa ordem. Havia o Deus eterno, cujo eterno propósito de Cristo é salvar e unir tanto judeus quanto gentios na pessoa de Jesus Cristo, unir eles em Jesus Cristo. Terceiro fator, a frase, para que a obediência por fé, que é aqui traduzida, para que venham a crer nele e obedecer-lhe, vem logo a seguir no original grego. É uma construção idêntica à que tem lá no capítulo 1, versículo 5. O anúncio do evangelho deve resultar numa resposta de fé. As pessoas têm que crer naquilo que Jesus Cristo fez por nós lá na cruz. Como Paulo fez questão de salientar no decorrer de toda a carta. É, porém, uma fé que é em si mesma obediente e que se expressa em uma vida de obediência. O quarto, o dar a conhecer do mistério de Deus hoje é para todas as nações, a fim de que estas venham a crer nele e obedecer-lhe. Aqui, John Stott é interessante, né? Ele dá um parecer, mesmo sendo calvinista, que o mistério de Deus hoje, ou que Jesus Cristo, ele é universal, ele é para todas as nações, tanto para o grego quanto para o gentio, para o judeu, é para todos. Não há limites para os beneficiários do evangelho, ele é para todo o mundo. Por isso, na figurinha do lado aí, ide por todo mundo e levai o evangelho. Portanto, meus irmãos, as 4 facetas que nós vimos anteriormente, do plano apresentado aqui, ela nos dá a conhecer o evangelho através das escrituras, por ordem de Deus,
para a obediência por fé para todas as nações, corresponde exatamente à introdução da carta, capítulo 1, versículos de 1 a 5, no qual aqui o evangelho ele é apresentado como sendo, entre outras coisas, de acordo com as escrituras, através da graça e apostolado dado a Paulo e aos outros apóstolos, para obediência por fé e para todas as nações. Essa é a suma do evangelho. Bom, a doxologia de Paulo, versículos 25 e 27. Finalmente, Paulo conclui aqui, já que a doxologia, o hino, louvor, prece, Paulo conclui exaltando a sabedoria de Deus. Ao único Deus sábio, seja dada toda a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Ou seja, assim seja, versículo 27. Interessante aqui que a sabedoria de Deus manifesta de várias maneiras no próprio Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e, sobretudo, em sua cruz, a qual, embora seja loucura para os seres humanos, Cristo morrer numa cruz em favor das pessoas, é a sabedoria de Deus, na decisão de Deus salvar o mundo, não por sua própria sabedoria, mas através da loucura do evangelho, no extraordinário fenômeno do surgimento de uma igreja multirracial, multicultural, que envolve todas as pessoas, e em seu sublime propósito de fazer convergirem todas as coisas sobre o senhorio de Jesus Cristo, a pessoa principal, né? O fator primordial aqui que faz com que toda a humanidade pare para pensar é Cristo. Cristo é o fator primordial para toda a raça humana. Portanto, é justo dizer que os maiores temas da carta de Paulo estão, por incrível que pareça, concentrados nessa doxologia. A gente pode ver o poder de Deus para salvar e para confirmar. Nós vemos aqui o evangelho e o mistério, uma vez oculto e agora revelado, e que consiste no Cristo crucificado e ressurreto. Nós temos ainda o testemunho da Escritura do Antigo Testamento, cujo enfoque é Jesus Cristo. A incumbência que Deus nos deu de tornar a boa nova conhecida em todo o mundo. A convocação para que todas as nações lhes respondam em obediência e fé, e também a sabedoria salvadora de Deus, a quem toda a glória é devida para todo sempre. Aleluias. Oh, glórias. Amém. Aleluias. Bom, quem vos falou aqui é o pastor Josley. Nós encerramos, por incrível que pareça, os 16 capítulos da carta aos Romanos. É algo muito fantástico, fabuloso. Você não pode deixar de ver os demais vídeos que nós colocamos aqui no meu canal, Pastor Josley Gama. Entra lá, se inscreva no meu canal, tá? Se inscreva lá, você vai poder apreciar do material muito gostoso, tirado do livro do John Stott, todo esse material aqui, com alguns acréscimos que a gente colocou aqui, mas tudo baseado no livro de John Stott. Meu canal está aí embaixo, lá no YouTube. Eu sou pastor Josley, da Igreja de Deus Conjunto Primavera, lá em Goiânia, saída para Goianira. Também sou professor no Seminário Evangélico da Igreja de Deus. Sou bacharel em administração e também em teologia, e estou mestrando em ministério. Por gentileza, repasse esse material para os seus liderados, para os irmãos da igreja. Peçam para que se inscrevam no meu canal e me ajudem a propagar a palavra de Deus. Se você não conhecer a carta dos Romanos, você não tem conhecimento perfeito de Cristo. É através da carta de Romanos que nós temos e sabemos a obra que Cristo fez na cruz. Amém, meus irmãos? Foi uma honra, um prazer estar com vocês. Que Deus nos permita uma nova oportunidade de estarmos juntos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fica com Deus. Um grande abraço.